Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Nossa convidada de hoje é a médica infectologista, a doutora Lívia Vitali. Lívia, é um prazer tê-la aqui conosco e hoje eu acredito que a gente poderia abordar um pouquinho sobre essas doenças, né, comuns da infância. Sim, o prazer é meu e vamos abordar. Lívia, então como nós falamos de algumas doenças, né, comuns da infância, vamos começar falando um pouquinho sobre o sarampo. O que vem a ser o sarampo? O sarampo é uma doença causada por um vírus, já teve uma importância muito grande no nosso meio. O último grande surto, o grande aumento do número de casos, foi observado na década de 90, né? De lá para cá, com essa política de vacinação em massa, a gente conseguiu reduzir muito o número de casos, praticamente erradicou-se. Só que nós temos algumas preocupações em vista em relação ao sarampo, porque o Brasil vai sediar uma Copa do Mundo ano que vem, né? Exatamente. Temos programado Olimpíadas e a gente sabe que na Europa, Japão, em alguns países ainda existem casos de sarampo. Então, a gente pode importar essa doença novamente. Então, por isso que é muito importante a gente continuar com essa política de vacinação, porque é uma doença que é potencialmente... Então, o que você diria para as mamães, né, que tem as crianças aí que em fase de vacinação? Qual seria assim a orientação para elas mesmas? Para não atrasar o esquema vacinal, né? Houve uma pequena mudança no esquema no período, né, de fazer essa vacina. Ela é junto com a sarampo vem junto com a de rubéola e a cachumba, né, a tríplice viral. Então, a partir de 1 ano, a criança já pode vacinar com essa vacina. São necessárias 2 doses, né, necessário um reforço. E também houve uma grande campanha uns anos atrás, justamente visando as mamães, né? Então, antes da pessoa engravidar, é indicado também tomar uma dose da vacina de sarampo e de rubéola, né? Já previne, né? Já para prevenir junto, né? A rubéola, as mulheres em idade fértil. Então, quem não se vacinou também está indicado, né? As mulheres em idade reprodutiva, essa vacinação para proteger. Então é importante, né, que você está dizendo. Então, todo mundo tomar cuidado, né? Porque como vem pessoas, né, de todos os países, né? Então, de repente, pode trazer doença pra gente. Então, vamos não só procurar. Sarampo, né? Não só sarampo. Outras doenças, então, vamos procurar prevenir, tomar as vacinas, deixar as vacinas em dia, né, Lívia? Isso. Ô, Lívia, como você falou da rubéola, e a rubéola, o que você diz? A rubéola é chamada do sarampo brando, né? Causado por um outro vírus, uma doença viral também. É uma doença que ela causa febre, manchas no corpo, pode dar ínguas, né? Aqui principalmente na região do pescoço. E é uma doença também prevenível por vacina. A gente ainda de vez em quando pega algum caso de rubéola. Sarampo é mais raro, faz muito tempo que eu não vejo sarampo, mas rubéola a gente ainda pega, né? Ainda pega. E a importância principal da rubéola é quando a gestante, né? Ela Exatamente. Tem, e aí pode estar transmitindo para o seu filho e a criança nascer com problemas, né? A gente chama de rubéola congênita. Então é uma doença que também tem vacina, ela é feita junto com a vacina do sarampo, junto com a vacina da cachumba. Então é uma doença que a gente também tem que ter alguns cuidados, né? Tanto a de sarampo quanto a rubéola são de transmissão aérea, né? Então, por gotículas. Então, assim, conversando, né? Então, o pessoal presta atenção, né? Conversando de frente, de repente pode adquirir, evitar locais, né? Com aglomeração de pessoas. Principalmente as grávidas aí também, né? Vamos falar um pouquinho da catapora, Lívia? Vamos. Como que manifesta a catapora? A catapora é a doença transmissível, acho que mais fácil de pegar, né? Vamos dizer que é a mais transmissível mesmo dessas todas que nós estamos falando. A catapora, ela tem a forma de transmissão aérea, né? E também tem a forma de transmissão por contato com aquelas lesões na pele. Então, a criança começa com as lesões, geralmente começam no tronco, né? É tipo bolha. Essa bolha, ela vai ficando com o fundinho sujo, que a gente chama de pústula, vai espalhando, né? Pode dar em boca, pode dar na região genital. No adulto, as lesões são até mais exuberantes, né? E aí essas vesículas, essas bolhas, elas vão secando, né? É quando a gente fala que a criança não está transmitindo mais, quando está naquela fase de crosta, né? Quando todas as bolhas já secaram. Agora, até a criança estar com a bolha, ela não pode ir para a escola, tem que ficar isolada, porque ela está transmitindo. Tem que tomar cuidado devido, né, para evitar espalhar a doença para outras crianças, não é verdade? Inclusive, você comentou agora, né, sobre o adulto. Então, não é só a criança que adquire essa doença, né? O adulto também pode adquirir, né? Existem algumas doenças que a gente fala que é melhor ter na infância do que ter como adulto, né? Então, assim, claro, a gente não quer ter sarampo, a gente não quer ter rubéola, não quer ter catapora, né? A varicela.
Justamente porque assim, está diminuindo muito o número de casos justamente por conta da vacinação. Mas existem alguns adultos que passaram, né? Que acabaram que não tiveram. Então, às vezes, eu atendo adultos de repente, com um quadro de catapora, né? De varicela mais dramático. Uma coisa assim, as lesões são maiores, a pessoa próstata, o estado geral fica pior, né? E fora também que a varicela nas crianças, principalmente nas menores, também pode ter sérias complicações, né? Você pode ter pneumonia decorrente então isso é importante, né? Comentar com as mamães aí. Às vezes a criança coça, né? As lesões, aí essas lesões elas se infectam. Existe uma infecção secundária por bactéria naquele local, é onde a gente entra com antibiótico. Também para quem tem catapora, que é uma doença viral, né? A gente acaba tendo que usar, às vezes, antibiótico para poder estar tratando as complicações. As complicações, né? Quanto tempo, mais ou menos, a criança fica com a catapora? Quanto tempo leva para ir embora essa doença? Olha, de 7 a 10 dias. Eu só libero, assim, para voltar para a escolinha, para a creche, depois que tiver todas as lesões secadas, que estiver em fase de crosta mesmo. A criança já está sem febre, o estado geral já melhorou, aí que a criança pode voltar ao convívio normal. Então, sempre comentando com todas as mamães aí, né? Não ficar preocupada, meu filho vai ficar isolado, não pode ir na escola. Eu acho que isso é importante, né? Sim. Tem que ser, porque tem muitas mães, como eu já ouvi também dizendo, né? Ah, não, mas como que eu vou discriminar meu filho? Como que eu não posso? Mas não é uma discriminação, é saúde né? pública, É saúde de todo mundo, né? Então tem que procurar prevenir e evitar espalhar a doença, não é, Lívia? Não é assim que aconteceu com o meu filho, não quer que aconteça com o filho de mais ninguém, né? Eu acho que tem que pensar por aí. Exatamente. Inclusive, né, como você disse, vai ter a Copa, então tomar cuidado, que vai aparecer muita doença nova aí, né, que o pessoal vai trazer. Então vamos tomar os cuidados, fazer as prevenções devidas, né, Lívia? Com certeza. Lívia, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando com a médica infectologista, a doutora Lívia. Lívia, vamos falar um pouquinho de cachumba, né? Nós falamos de algumas doenças, sarampo, vamos falar um pouquinho a respeito da cachumba. Como que ela se manifesta, por exemplo? A cachumba também é uma doença viral, né? Ela é causada por um vírus que ele tem tropismo, ele vai para as glândulas, né? Para a parótida. Então existe um aumento, né? Geralmente é unilateral. E é uma doença que assim, ela é autolimitada, não tem tratamento específico, mas é preciso a criança ficar de repouso, né? Por quê? Porque a gente brinca, né, que esse vírus ele pode descer e ir no menino fazer uma orquite, né, que pode ir para o testículo, e para a menina pode ir também para o ovário e causar, né, uma inflamação nesses órgãos reprodutores. Então né? tem que fazer repouso mesmo, né, Tem que fazer Lívia? repouso, isso. É muito importante. Como que é a transmissão da cachumba, Lívia? Também por via aérea, né? Transmissão, contato gotícula, com gotículas. de orofaringe? Gotícula de orofaringe, contato até 1 metro, né? Com a pessoa que está transmitindo. Também então, existe vacina, a vacina está junto. É isso que eu te perguntar, vacina? Com a sarampo, cachumba e rubéola, né? São necessárias pelo menos 2 doses. É necessário um reforço e é uma doença assim, o único cuidado realmente é esse, que ela pode se complicar, né, que ela pode ir para o órgão reprodutor e pode também dar uma forma de meningite. Todas essas doenças que nós falamos. Ou seja, estão fazendo um repouso adequado, né, e procurando ajuda de um profissional, do médico, né? Isso. Médico infectologista, né, Lívia? De preferência. De preferência, né, lógico. Quem cuida dessa área, não é verdade? Exatamente. E uma outra complicação que não é muito comum, mas que existem casos relatados, são meningites, né, causadas até por esses vírus. A varicela pode causar encefalite, o vírus da cachumba, né, o vírus do sarampo. Então, são complicações mais raras, mas que também podem acontecer. Então é importante, né, sempre estar cuidando, prevenindo, fazendo os repousos, né, adequados para evitar, né, não deixar a criança com febre muito alta durante, né, então chamando a atenção das mamães aí, né, para não deixar. Então, uma doença que teoricamente seria uma coisa bem tranquila, de repente pode complicar, né, Lívia? Ô, Lívia, vamos falar um pouquinho de coqueluche? Parece que faz tempo que a gente não ouve falar nisso, né? Coqueluche é a tosse comprida, né? A tosse comprida, então, né? A coqueluche é uma doença que ela está sendo chamada de reemergente. Por quê? Porque a gente tem observado um aumento no número de casos de coqueluche. A vacina e a doença, elas não dão imunidade duradoura. Então, mesmo quem já teve coqueluche na infância,
quando na fase adulta pode ter uma forma de coqueluche mais branda. Então a vacinação não é duradoura? Não é duradoura, não é. Tanto que já existem em clínicas privadas um reforço, porque a gente até então tinha só a difteria e tétano e não fazia o reforço da coqueluche, né? Depois de 15 anos de idade, depois a cada 10 anos o reforço. Hoje não, hoje nós já temos a tríplice acelular adulto, que é a difteria, tétano e coqueluche, que o adulto se vacina. Então, qual que é a importância disso? Apesar da doença ser mais branda nos adultos e nos idosos, eles estão transmitindo. E aí, você pensa bem, uma mamãe, né? A criança, o lactente, ele só vai receber a primeira dose da coqueluche aos 2 meses de idade. Quer dizer, já passaram 2 meses, né? E aí, como a doença não dá imunidade duradoura, a mãe não passa anticorpos da coqueluche para a criança. Então, essa criança está desprotegida até os 2 meses. Não pode vacinar antes, por conta de efeito colateral da vacina, né? E a mãe também não passa anticorpos. Então, é a população mais suscetível de ter coqueluche, são então esses lactentes, recém-nascidos essas crianças até 2 meses. 2 meses, né? E o quadro nessa idade é muito mais grave do que nas faixas etárias maiores, né? Então, a importância da coqueluche, da gente estar atento. A coqueluche é um quadro, é uma doença arrastada, ela pode durar até 30 dias de evolução, né? É uma tosse característica. Os pediatras mais antigos, que já viram muita coqueluche, eles de escutarem a criança tossir, já sabem que está acontecendo alguma coisa, né? Que é coqueluche. Exatamente. É aquela criança que ela tosse, ela para ela perde a respiração, chega a ficar até meio roxinha mesmo. Meu Deus. Depois ela tem um outro acesso de tosse, né? É uma tosse em guincho, que a gente fala. Então é uma tosse muito característica que os pediatras que eles têm, né? Eles costumam ver já mais. Tem experiência e já sabem. De ouvido, eles já sabem. Às vezes a criança lá na sala de espera, eles já estão escutando, eles já estão sabendo. Já faz o diagnóstico. Já tem uma coqueluche ali. E a transmissão é também por gotículas, né? Contato. De orofaringe? De orofaringe. E quanto tempo dura essa doença, Lívia? Então, até 30 dias, né? Minha nossa. Aí é uma bactéria, né? A Bordetella pertussis. Então, o tratamento é feito com eritromicina, com macrolídeo, né? Então, é importante você tratar para poder diminuir o tempo de sintomatologia e o tempo de transmissão também. E evitar complicações aí, né, Lívia? Ô, Lívia, vamos falar um pouquinho da mononucleose. Vamos. A doença do beijo, né? A doença do beijo, a doença do beijo. Também é causada por um vírus, né? O Epstein-Barr, um vírus do parente do herpes, da mesma família do herpes. A transmissão também é por contato com gotículas. A gente brinca com a doença do beijo porque pode ser transmitida pelo beijo, né? Não significa que ninguém pode beijar, né? Não, e não significa que também que a pessoa que tem mononucleose pegou através do beijo. Não, pode ser só por contato com gotículas, né? E é uma doença que, assim, eu tenho acompanhado muito no consultório, tem tido bastante casos de mononucleose. Geralmente começa como uma dor de garganta, que o médico olha, vê até que tem placa, né, dá um antibiótico, não resolve, a criança ou o adolescente continua com febre, né, pode dar ínguas, principalmente no pescoço, manchas no corpo que a gente chama de exantema, né, e pode aumentar principalmente baço, o fígado também, mas principalmente baço. Olívia, então realmente é importante fazer o repouso. Agora o duro é segurar essas crianças, né, no repouso. Exatamente. E assim, essa doença ela aumenta o baço, né? Então, assim como a cachumba, a gente tem que ter muito cuidado, porque a cachumba por conta das outras complicações que eu já expliquei, e a mononucleose por conta desse aumento do baço. O baço aumenta, fica friável. Então, num futebol, né, numa educação física, a criança pode ter um trauma e romper, né? É uma complicação enorme. Quer dizer, tem que segurar. As mamães aí não tem outro jeito a não ser segurar a criançada, né? Um tratamento específico, é só sintomáticos, né? É uma doença que o próprio organismo elimina. Olívia, vamos falar um pouquinho, agora há pouco estávamos conversando, né, a respeito da poliomielite, e você fez vários comentários, né, a respeito. Vamos falar um pouquinho com os nossos telespectadores, então, da poliomielite? A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, né, é uma doença muito grave que acometeu inúmeras crianças e que deixa sequelas, né? E assim, aqui no Brasil, com essa política de vacinação, ela foi erradicada, né? Essas gotinhas, nossa, como salvaram vidas.
Né? Só que graças a Deus, com né? esses conflitos que nós estamos vendo aí no Oriente Médio, principalmente na Síria, a notícia que nós temos é que está tendo um surto de poliomielite lá, né? Essa transmissão, ela pode ser pelo contato e pode ser também através de água contaminada. O vírus, ele é extremamente resistente no meio ambiente, então ele pode ficar meses, né, no sistema de água, de esgoto, e pode estar contaminando. E, como a gente já tinha falado, nós vamos receber muitos estrangeiros. Exatamente, você estava falando, eu estava pensando nisso, né? Quer dizer, a Síria, a gente imagina, está tão longe daqui, mas ao mesmo tempo está perto, né? Porque o pessoal vai vir turista, né? Exatamente. As viagens estão muito mais, né, vamos dizer, mais curtas com essa globalização. Nossa. Né? Então, nós temos que estar muito atentos, né, de estar com uma cobertura vacinal adequada, porque como é um vírus que ele é muito resistente no meio ambiente, a chance de transmissão é grande, né? Então a gente tem que estar com todas as crianças vacinadinhas, com todos os reforços, para não correr risco. Para evitar, né, a paralisia infantil aí, não é verdade? Grave, né? Lívia, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a nossa convidada, a doutora Lívia Vitali. Lívia, então nós falamos a respeito de várias doenças, né? Inclusive eu sei que tem mais doenças, mas o nosso tempo do programa é curto, né? Não vai dar para falar sobre tudo. Tenho certeza que conversaríamos um dia todo aqui a respeito. Mas eu gostaria que você comentasse um pouco então a respeito da vacinação, né? Como fazer a prevenção, orientar as mamães, né? O pessoal que está nos assistindo. Vacina, eu acho que quem inventou vacina salvou tantas vidas, né? Eu acho que eu sou uma fã entusiasmadíssima de vacinas. Eu sei disso. Assim, a vacinação não é só para criança, né? A gente está abordando aqui o tema de crianças, mas é uma coisa que eu acho que é importante ser dita. Adolescente tem que ser vacinado, adulto tem que ser vacinado, idoso também tem que ser vacinado, né? Então a vacina... Tem a vacina para todas as idades, toda a faixa etária, né, Lívia? Exatamente. E nós começamos a nossa vacinação ao nascer, né? Que é com a BCG e a primeira dose da hepatite B, e depois nós temos todo o calendário. Então, assim, o calendário brasileiro, né, o Ministério da Saúde, ele ampliou esse calendário. Então, assim, é muito bacana você ver, né, a inclusão de várias vacinas de uma forma maciça para toda a população, porque é complicado, né? A pessoa que pode pagar, vai, paga e faz a vacina. E a pessoa que não tem recursos... Como faz, né? Como faz? Você vai então, acho que isso é importante mesmo, né? A rede pública ter... Inclusive, você disse que entraram várias vacinas, né? Sim, eu acho que o calendário, assim, acho que ainda pode melhorar um pouquinho, mas... Houve tanto avanço de uns anos para cá, então aqui no estado de Minas foi o primeiro estado que entrou a vacina de meningite, né? A vacina meningocócica do tipo C, é uma vacina muito importante, então já está sendo feita, tem a faixa etária até 2 anos, mas é uma vacina que pode ser feita para todas as faixas etárias. Aí depois entrou a pneumocócica, que é uma vacina contra uma bactéria, né, que é o pneumococo, que é a bactéria que ela é mais encontrada nas sinusites, nas otites, nas pneumonias, e também tem uma meningite causada por essa bactéria, né? Então, é uma vacina que ela é feita aos 2, 4, 6 meses, um reforço depois de 1 ano, e é uma vacina, assim, excepcional. Quantas vidas já não está salvando? Exatamente. Né? Eu participo de alguns congressos que eles apresentam estudos do impacto mesmo de doença, de morbidade, que é a doença, e de mortalidade, como a gente já observa a redução com a vacinação. Quer dizer, uma coisa tão simples, né, Lívia, fazer a vacina, teoricamente simples, né, que tá prevenindo, porque deixar acontecer a doença, e aí como faz, né? Eu acho que é importante, porque as pessoas que estão nessa parte, né, da saúde pública, elas perceberam que é mais barato, inclusive, né, e causa menos impacto você vacinar do que você ter uma criança internada, né, uma criança que pode evoluir mal. Então é muito importante essa parte da prevenção mesmo, da vacinação. Então essa foi uma das vacinas que entrou recentemente. E agora, por último, entrou uma vacina também importantíssima. Qual que é? Que é a de catapora, né? A de varicela. Catapora e varicela a rede pública aí tá muito bem, né, Lívia? Estamos, nossa, muito bem. Então, a vacina a tetraviral, então ela entrou junto com a sarampo, cachumba e rubéola, junto à catapora, né? Ela é feita em 2 doses. E assim, ela é uma vacina importantíssima, porque a gente sabe,
Fala, olha, catapora é uma doença comum, deixa ter, mas a gente sabe desde que não complique, né? Desde que não complique. Como né, a gente vê crianças complicando com a catapora? Fora que assim, você ter seu filho uma semana, 10 dias com febre, não vai na escola, você não pode trabalhar porque tem que ficar com a criança não pode ir pra creche, né? Então é uma doença que causa muito impacto. Desorganiza a família, desestrutura tudo, né? Causa um impacto social grande, né? Então, é uma vacina que entrou recentemente, então é a tetraviral, e uma vacina que eu acho que vai trazer tanto benefício, né? Já está trazendo aí. Que coisa boa, né, Lívia? Para as nossas crianças, muito importante. E temos notícias também de que a vacina de HPV, o ano que vem, vai estar na rede pública. HPV vai ser importantíssimo, né? Muito, muito. E vai ter uma faixa etária, assim, você já sabe se vai ter uma faixa etária liberada. É uma vacina cara, né? Exatamente. E assim, é uma vacina recente, então as vacinas mais recentes geralmente elas têm um custo maior mesmo. Então o ano que vem, a previsão do governo é que ela vai pegar a faixa etária das meninas de 10, 11, acho que até 12 anos de idade. Muito bom. Vacina preferencialmente antes de iniciar a vida sexual, né? E ela vai estar evitando o câncer de colo de útero, né? Que a gente sabe que é muito associado com esse vírus, que vai dar outro programa se a gente for fazer. Acho que você já fez até, né? E vai mesmo, né, É sobre o HPV. E então é uma vacina que vai, assim, trazer um impacto em termos de saúde pública, de saúde da mulher, uma coisa assim. Então essa do HPV, quer dizer, todas as vacinas são importantes, né? Mas como você está citando a do HPV, o HPV parece que tem uma estatística mostrando que 80%, né, da população em vida sexual ativa já teve contato, né, com o HPV. Então, olha só, é muita gente, 80% é muito, né? É a doença sexualmente transmissível mais comum no mundo, né? É que assim, a maioria das pessoas entra em contato com o vírus e elimina depois de algum tempo, né? Mas tem algumas pessoas que não eliminam, então esse vírus ele fica dentro da célula e ali ele multiplica e pode causar atipias, né? Que são as lesões aí cancerígenas, potencialmente cancerígenas. Então, uma vacina que vai trazer um impacto Vamos vacinar, né? Todo mundo, se possível, né? Certeza. Quem possa vacinar, não é verdade, Lívia? E uma outra vacina que ela recentemente a faixa etária que contemplada ela foi aumentada. Pessoas até 49 anos vão poder se vacinar gratuitamente nos postos de saúde para hepatite B. Olha só, outra notícia muito boa, né, Lívia? Muito boa, vacina importantíssima. A gente sabe que desses vírus, né, HIV, hepatite C, hepatite B é a única que tem vacina. É um vírus que pode ficar muito tempo resistente no meio ambiente, então em alicate de unha, material pérfuro cortante pode ficar viável meses se você tiver um sangramento ali, um sangue ali, né? Então é uma vacina efetiva, não tem contraindicações, então todas as pessoas também devem se vacinar. Uma vacina importantíssima, é vacina para hepatite B. Lívia, infelizmente nosso tempo esgotou, então eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os telespectadores e quero também aproveitar para agradecê-la muito, né, pela presença, né, por ter vindo ao programa, e eu sei que está atrapalhando, você tem muita coisa, muitos afazeres, né, Lívia? Muito obrigado mesmo pela sua presença, Lívia. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, e eu acho que é tão bacana a gente poder falar de prevenção, né, é um assunto ótimo. Muito importante, então eu acho que assim, esse tema de vacinas é um tema muito importante, lembrar então que vacina não é só para criança, vacina entra para o adulto, entra para o idoso não esquecer da vacina de gripe todo ano, importantíssimo, e mais a vacina de pneumonia, né? Houve uma mudança nessa vacina, o idoso agora ele pode vacinar com uma vacina mais efetiva, uma dose única. Coisa boa, hein? É a mesma vacina que nós vacinamos os bebezinhos, né? Com 2, 4, 6 e 1 ano. Para o idoso é uma dose só e é uma vacina altamente efetiva que evita a pneumonia. Olha, notícia ótima, muito né, bom, Lívia? Né? Lívia, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pelo carinho, tá? Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Muito obrigado aos telespectadores pelo carinho de estar nos assistindo. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Yeah.